Que a paz de Deus esteja com você. Estamos no 5º domingo após Epifânia. Saudamos a vocês com as palavras de João, capítulo 8, versículos 12, que diz: Jesus Cristo diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Que assim seja com cada um de nós. Desejamos um abençoado culto. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sobre teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor. Mesmo escura a noite, brilha a tua luz. Em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todas nós. Amém. Saúdo-vos com a palavra do livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 1 a 4, que diz: Deus falou, e foi isso que ele disse: Meu povo, eu, o Senhor, sou o Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. A palavra de Êxodo 20, dentro do decálogo, os 10 mandamentos, uma orientação de Deus. Não faça imagens, não adore. É muito importante lembrar como Deus caminhou com o seu povo e como caminha hoje. E nessa orientação, Deus deixa bem claro como nós temos que o adorar. E não é através de imagens, não é através de intercessores. Isso, aos olhos de Deus, é pecado. Estátuas, esculturas, figuras do céu podem acabar se tornando ídolos. E quando vê, a gente está adorando imagens. E o ser humano tende a caminhar pelo visível. De tempo em tempo ele começa a construir coisas e aquilo começa a adorar, começa a fazer oração. E novamente nós temos que lançar mão e buscar o fundamento, que é a palavra de Deus. Que esta esteja em seu coração também. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Já estamos no segundo mês do ano. Como o tempo passa rápido. Há pouco estávamos celebrando o Natal, o Ano Novo. Agora já estamos no segundo mês do ano. E neste tempo muitos tiram férias, vão para a praia ou em outros lugares, mesmo que esse ano de uma forma mais restrita por causa da pandemia. Mas nós tendemos, no tempo de férias, em casa ou em outros lugares, também comer um pouco mais, né? Alguns engordam um pouquinho. E quando a gente come muito, principalmente quando são comidas pesadas, churrasco, coisas do tipo, nós tendemos a ficar com preguiça, uma certa moleza. Daí a gente escuta a frase: ai, que preguiça, tô cansado, que moleza no corpo. Isso nos faz pensar, de uma forma geral, na preguiça, no todo. Não só quando a gente come muito, mas no dia a dia da nossa vida. Temos que cuidar para que a preguiça não tome conta de nós. Em Provérbios 21, 25, nós lemos: o preguiçoso morre desejando muitas coisas, porque se nega a trabalhar. E em Provérbios 22, 13, o preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair lá fora, o leão me pega. A preguiça não é bem-vinda, não deve ser bem-vinda, principalmente quando ela se torna recorrente, constante. E quantas coisas a gente pode fazer nesse tempo de férias? Não necessariamente coisas que venham nos cansar, mas coisas que a gente não consegue dar conta ou não consegue tirar tempo para fazer no decorrer do ano. Podemos conversar com mais pessoas, mesmo que seja por telefone, podemos organizar o nosso armário, quem sabe doar algumas roupas para pessoas necessitadas, podemos ler, podemos, enfim, fazer muitas coisas neste tempo de férias. Não deixemos a preguiça tomar conta de nós, porque se isso acontecer, no final das férias vamos dizer assim: não fiz nada, e ainda corremos o risco de não fazermos nada e ainda estarmos cansados, porque ficar muito parado também cansa. Então não deixemos a preguiça tomar conta para que posteriormente venhamos a dar desculpas como não deu tempo, coisas do tipo. Pensemos sobre isso e vamos fazer aquilo que nós precisamos fazer de uma forma tranquila, responsável, mas jamais deixando a preguiça nos dominar. Confessemos os nossos pecados. Pai bondoso, quando ouvimos sobre as tuas orientações em Êxodo 20, que possamos te adorar sem fazer imagens, mas que as nossas orações sejam unicamente a ti. Nem sempre organizamos ou otimizamos o nosso tempo da melhor forma possível. É muito fácil achar desculpas e justificativas para o que temos que fazer. Dá-nos novas forças, novos pensamentos, novas oportunidades que nos ajudem a crescer emocionalmente, profissionalmente e espiritualmente. Como teu povo, pedimos perdão pelas vezes que pecamos em pensamentos, palavras e ações. Tem piedade de nós e nos perdoa. Amém.
graça, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 32. A leitura bíblica para este domingo, a qual também orienta a nossa reflexão, encontramos no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, versículos 21 a 31, onde ele escreve: Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? Não lhes contaram há muito tempo como o mundo foi criado? O Criador de todas as coisas é aquele que se senta no seu trono no céu. Ele está tão longe da terra que os seres humanos lhe parecem tão pequenos como formigas. Foi ele quem estendeu os céus como um véu, quem os armou como uma barraca para neles morar. É ele quem rebaixa reis poderosos e tira altas autoridades do poder. Eles são como plantas que brotaram há pouco e quase não têm raízes. Quando Deus sopra neles, eles murcham e a ventania os leva para longe como se fossem palha. Com quem vocês vão comparar o Santo Deus? Quem é igual a Ele? Olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as faz sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Povo de Israel, por que você se queixa dizendo: o Senhor não se importa conosco? O nosso Deus não se interessa pela nossa situação? Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, Ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Estimadas irmãs, estimados irmãos em Cristo Jesus, as palavras da leitura bíblica de hoje são dirigidas pelo profeta Isaías ao reino de Judá, porque este havia virado as costas ao seu Deus e se entregue uma vida vazia na idolatria e em falsos deuses pagãos. O profeta prevê o futuro cativeiro babilônico, onde o povo de Judá tornou-se escravo, porque havia virado suas costas e abandonado o Deus de Israel, o Deus de seus pais, aquele mesmo que no passado havia libertado o seu povo da escravidão no Egito e cumprido a promessa feita a Abraão, que sua descendência habitaria numa terra que mana leite e mel, na terra de Canaã. Ao mesmo tempo, porém, em que ele prevê a desgraça do êxodo e a escravidão do povo de Judá,
Ele agora profetiza a majestade e a ação poderosa do Deus eterno em resgatar e livrar o seu povo daquele castigo. Assim, Isaías conclama a Judá a depositar a sua esperança unicamente em Deus e não em força humana. Num primeiro momento, o profeta exalta a grandeza e a majestade do nosso Deus, nosso Criador, o verdadeiro e único Deus Todo-Poderoso. Isaías tenta trazer à memória dos seus irmãos e irmãs quem é o verdadeiro Deus, quem é o Senhor e o Criador do universo, quem de verdade tem o controle do mundo e das nossas vidas na palma das suas mãos. Ele indaga: quem se pode comparar ao Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas do universo? Aquele que conhece cada estrela e ainda lhes dá um nome, e elas são como o seu exército? Povo de Deus, levante os seus olhos e vejam quem é o verdadeiro Senhor deste mundo. Esse é o nosso Deus, nosso Salvador, libertador e transformador das nossas vidas. Aquele que um dia, assim como fez com as estrelas e com o povo de Judá, nos chamou pelo nome, colocou um anel no nosso dedo, nos salvou, transformou e mudou a nossa sorte de uma vez por todas. Esse é o Deus de Judá, de Israel. Este é o nosso Deus. Nós não fomos criados e nem salvos, e nem servimos a um Deus pequeno. Pequena, e na maioria das vezes, é a nossa fé, no poder e no amor que o Eterno nutre por cada um de nós. O mundo pode até estar entregue aos seus falsos mestres e falsos ídolos, a poderes que matam, que corrompem, que roubam, mas nós, povo de Deus, temos acima de nós o eterno Deus, e que nada, absolutamente nada, passa despercebido de suas santas e poderosas mãos. No segundo momento, o profeta tenta levar o povo a uma profunda reflexão. As pessoas estavam indagando a Deus, como se Deus tivesse esquecido deles, como se seus ouvidos e seus olhos estivessem cobertos ao clamor e à necessidade daquela gente. E a partir daí, este servo de Deus começa a trazer à memória dos seus irmãos o compromisso, a fidelidade e a lealdade de Deus pelo seu povo. E é por isso que ele prossegue: povo de Israel, porque você se queixa dizendo: o Senhor não se importa conosco, o nosso Deus não se interessa pela nossa situação? Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno, Ele criou o mundo inteiro, Ele não se cansa, não fica fatigado, ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados Ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as suas forças, andam e não se cansam. Isaías tenta devolver a esperança e a fé ao seu povo. Nós hoje, assim como Judá no passado, somos relembrados quem é o nosso Deus e o que Ele significa para cada uma e cada um de nós. Assim como Israel, a maioria de nós, em algum momento, questionamos a Deus como se Ele havia se esquecido de nós, pensando em que estávamos sós e desamparados. Todos já experimentamos, em alguns momentos de nossas vidas, um nível tão grande de exaustão e cansaço que achamos que não vamos aguentar em pé. O último ano tem sido um tempo muito difícil de administrar a vida e as ameaças trazidas pela epidemia do Covid-19. Um tempo de cuidado, de privações, de inseguranças, de afastamentos, de aflição, de cuidado pelos enfermos
e um tempo de administrar dores pelas perdas de pessoas queridas, saudades de conviver com tantas pessoas, estamos cansados. Todos nós vivemos no nosso dia a dia o cansaço físico, mental e até mesmo espiritual. E é a primeira coisa em que uma pessoa cansada pensa, é desistir. Nosso corpo está cansado na correria da vida, da sobrecarga do trabalho e do esforço que a sociedade nos impõe. Estamos cansados emocionalmente porque temos que lidar constantemente com as frustrações e perdas, sonhos que não se cumprem e expectativas que ficaram no meio do caminho. Não é à toa que vivemos a era da depressão. Nunca vimos tantas pessoas no nosso meio em depressão devido à opressão e o cansaço físico, mental, social e espiritual. Eu diria mais que a soma disso tudo é o cansaço espiritual. Quando estamos cansados espiritualmente, sem que muitas das vezes percebamos, vamos gradativamente nos afastando de Deus. Perdemos o hábito da oração, da leitura da palavra, de ir à igreja, o que acaba muitas vezes se tornando um ritual, e com o passar do tempo, algo cada vez mais raro e remoto, literalmente perdemos a fé, a esperança nos caminhos de Deus. Jesus disse aos seus e diz a nós ainda hoje: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Uma palavra que encontramos em Mateus 11, 28. Deus não se esqueceu de nós. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças a quem não tem vigor. Deus está ao nosso lado, fortalecendo e revigorando o seu povo, para que com Ele e na presença dEle vençamos todas as lutas da vida. Não podemos ser como Israel, que com o passar do tempo abandonou o seu Deus. O Senhor permanece ao nosso lado. Quer seja em lutas ou em vitórias, não importa. Ele é fiel. O profeta Isaías diz: porque sem Deus até os jovens se cansam e caem, mas aqueles e aquelas que esperam no Senhor renovam as suas forças e sobem com asas como as águias. Sabemos que a águia voa muito alto. Ela tem vocação para as alturas. Ela voa reto porque tem um alvo definido. A águia não vive sem rumo, sem um destino certo, mas voa para frente sempre em direção ao seu foco. Isaías está nos dizendo que Deus nos chamou para sermos como a águia, levantando voos ainda mais altos, com um rumo e uma meta definida. É tempo de revigorarmos a nossa fé e a nossa dependência nesse Deus soberano e eterno, porque os que esperam no Senhor têm suas esperanças e suas forças renovadas. É tempo de nos voltarmos para Deus, de renovar as nossas forças e descansarmos em sua vontade e na força do seu poder. O Senhor do universo está conosco e nos dará sentido, novas forças e novos motivos de alegrias a partir do agir do seu Santo Espírito no nosso coração. Amém. O Senhor é a minha força, ao Senhor meu canto, Ele é nosso Salvador, Ele eu confio e nada temo, Ele eu confio e nada temo, o Senhor é a minha força, ao Senhor meu canto, Ele é nosso Salvador, Ele eu confio e nada temo, Ele eu confio e nada temo, o Senhor é a minha força, ao Senhor meu canto, Ele é
nosso pátio flores. Eu lembro que quando eu fui pastora numa paróquia antes dessa aqui, em Morro Redondo, quando eu cheguei na casa, eu achei muito bonito uma coisa atrás, assim, a gente abria a janela do quarto atrás e eu olhava para trás e tem uma fila, umas 5 árvores grandes de hibisco. E aí eu olhava, quando eu acordava, dormia, via aquelas flores, né? Era muito bonito, assim, dias de sol, elas abriam, e tudo de uma cor só, uma cor branca. E aí teve um dia que eu pensei, poxa, o pastor anterior a mim plantou. E foi o pastor Paulo Sérgio Einsfeld. Hoje eu não sei bem onde é que ele está no Brasil, mas eu acho que lá pro lado de Panambi, e ele gostava muito de hibisco. Aí um dia de manhã veio esse sentimento de gratidão, que bacana, e ele plantou. Aí quando eu vim para Porto Alegre, eu olhei no Jardim da Paz aqui, e aí eu lembrei dos hibiscos, aí eu plantei três árvores. As mudinhas, uma eu trouxe no galinho lá no Morro Redondo, e aí 2 eu comprei aqui no supermercado, e hoje elas já estão florescendo, são árvores bonitas, né? Estão enfeitando o nosso altar. Então que nesse tempo, assim, muitas vezes a gente não tenha preguiça, possa otimizar o espaço da nossa casa, do nosso jardim, na nossa comunidade, ajudar um vizinho a fazer uma horta. Tantas e tantas ideias podem ser feitas e muitas vezes nós vamos colher aquilo que os outros plantam e que muitas pessoas possam colher aquilo que a gente faz aqui na comunidade e também na nossa volta. Temos uma palavra de oração final. Pai bondoso, a vida nos apresenta situações difíceis, que muitos dias ficamos cansados, feridos e até machucados, que em meio a tudo isso possamos produzir pérolas, possamos produzir bons frutos, servir com nossos dons, que tenhamos ânimo, boa vontade e capricho para fazer as tarefas e atividades que temos. Pelo tempo de férias, somos gratos pelo descanso, pelas visitas, pelos amigos que proporcionaram conversas. Agradecemos também como comunidade pelos que já se recuperaram do Covid e também pedimos consola os que estão em hospitais fazendo tratamento médico e estão em angústia, medo e aflição. Ó Pai, tudo mais nós pedimos na oração que Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Convido para recebermos a bênção que Deus deseja nos dar. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. E que o Senhor sobre vós levante a sua face e vos conceda a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos na paz do Senhor e o sirvamos sempre com gratidão, com alegria e com dedicação. Amém. Se da vida as ondas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos dizias de uma vez, mas de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizias de uma vez, mas de ver surpreso quanto Deus já fez. Eis a
acaso mágoas triste é teu lidar. É a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos não duvidarás. Em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, mas de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, cuida dele.